Uma boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, uma boa noite e que Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar então a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do 7. Todos têm? Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai querido, mais uma noite nos reunimos em torno da Tua preciosa palavra, com toda a nossa alegria e o prazer que temos na sua verdade, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez neste culto, Pai, a falarmos com ousadia da Tua palavra, Senhor. Que os Teus filhos possam estar em expectativa por ouvir a verdade da Tua palavra e que haja unção e inspiração sobre nós, e que as vidas sejam edificadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor possa nos perdoar nesta noite os muitos erros que cometemos, as muitas falhas que temos, Pai. Que isso não venha impedir o Senhor de abençoar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no tabernáculo, de volta para podermos continuarmos a nossa jornada, a nossa caminhada, sem olhar para trás, olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, amém? Para alcançarmos o prêmio, da soberana vocação que Deus nos deu. Nós temos vocação para sermos filhos de Deus. E a nossa fé mostra isto, que nós temos vocação para isto. E Deus tem dado isso para nós como um dom de fé. O dom é gratuito, diz a palavra, é de Deus. O dom da fé é dado gratuitamente para os filhos de Deus. E estamos aqui para exercitar. Você sabe que a pessoa, ela nasce com um dom, às vezes, diz o profeta, O dom é dado sem arrependimento. Ela tem uma vocação dentro dela, mas aquilo precisa ser exercitado. A pessoa que tem dom para música, ela precisa exercitar, senão aquele dom não prospera, aquilo não tem continuidade, aquilo não aparece. A pessoa, se ela não tiver zelo por aquele dom, desejo de dedicar sua vida àquele dom ele não se aflora, aquele dom não prospera, não brilha. Assim é a vida cristã. Nós temos um dom, uma vocação para sermos filhos cristãos, autênticos, crentes da palavra. Mas a Bíblia diz que nós precisamos exercitar esta revelação, esta fé, para que Deus possa aperfeiçoar este dom em nós. E à medida que nós ouvimos a palavra, damos atenção à palavra, obedecemos a voz de Deus, dedicamos nossas vidas a ouvir a palavra, a obedecer a palavra, isto vai sendo aperfeiçoado em nós, e à medida que nos aproximamos de Deus, vamos mais parecendo com Ele. Deus vai afinando este dom, Deus vai colocando afinação em cada um de nós, para que possa dar um som certo, amém? Então nós vamos hoje, nesta noite, falar um pouquinho sobre brana a porta para a revelação. Vamos falar um pouquinho da porta para a revelação, porque a porta da salvação nós já tivemos, Jesus, como nós lemos aqui, Ele é a porta da salvação. Quem entrar por esta porta achará salvação. Nós entramos pela porta, nós entramos por esta porta chamada Jesus e achamos pastagens, achamos alimento fresco. E Deus prometeu, depois da sua primeira vinda, que ele retornaria, E haveria uma porta para a revelação. Os irmãos perceberam que não é coincidência, São João 10,7
Isso faz sentido para os irmãos? A porta Jesus está no capítulo 10, 7 de São João. E aonde está a porta para a revelação? Apocalipse 10, 7. A gente não quer falar, a gente não quer dizer, mas Deus não brinca com os números. A porta Jesus, nós acabamos de ler. A porta para a salvação, São João 10, 7. E a porta para a revelação? Apocalipse 10, 7. A porta para a revelação. Então, nós cremos na matemática da Bíblia. O profeta disse, se você não souber os números de Deus, você não prosperará em Deus. Deus tem uma matemática para tudo, Deus trabalha com os números. Existem números que são chaves. Existem nomes que são chaves. Assim como os números são uma chave que abre as escrituras para nós temos pregado isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre porta e chave, né? Mas existe uma chave para a salvação e uma chave para a revelação. E é um nome, e é um novo nome. Então Deus trabalha com números, e nós devemos respeitar isto e crer nisto, porque os números da Bíblia são perfeitos. Amém? Então, nos dias da voz do sétimo anjo, falando aqui agora da porta para a revelação, né? Nós falamos muito sábado e domingo ali em Apucarana sobre a chave sendo Pedro para a salvação, né? A porta que abriu as portas para a salvação. Falamos um pouquinho sobre João ter a chave para a revelação. Deus trabalhando com Jesus na primeira vinda e com Pedro, e Deus trabalhando com João na segunda vinda, com Brana e João. Deus era a porta chamada Jesus. Que o profeta diz que o nome é colocado na porta. Os irmãos, prestem atenção nisso. Tem algo maravilhoso aqui. O nome é colocado na porta. Então, o Pai colocou o seu nome no único lugar de adoração, na única porta que existia para a salvação, e foi no seu Filho Jesus. E ele chamou Jesus. E Deus também tem outro lugar, porque foram 2 cordeiros, um para os judeus e um para os gentios. Existiu uma porta para os judeus e uma porta para os gentios. Então, Deus colocou também o seu novo nome no único lugar provido para adoração, e é uma porta também. Porque a primeira vinda foi uma porta para a salvação. A segunda vinda, ele traz uma porta para a revelação. Então, são coisas distintas, mas que é um tipo perfeito. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumpriu, se terá a porta e uma chave, para a revelação do rapto da igreja agora. Todos que quiserem ser raptados, transladados, existe uma porta que você tem que passar. Se você não passar por esta porta, você não será raptado e transladado. E se tem uma porta, tem que ter uma chave. E se tem uma chave, tem que haver um homem para segurar esta chave, uma mão de fé. Amém? Então o Filho do Homem se manifestará na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta. O Filho do Homem, ele é esta porta, a porta para a revelação agora do rapto para a igreja, porque ele já foi uma revelação para a salvação. Amém? Então veja, assim como existiu uma porta que era Jesus para o reino dos céus e da salvação, e existiu uma chave e era uma revelação, e foi dada a um homem chamado Pedro, e esse homem sabia, Pedro sabia qual era esta chave, e ele usou no dia de Pentecostes ali, em Atos 2:38, como todos nós sabemos. Assim haverá uma porta para a revelação do rapto da igreja. Será também um homem que segurará esta chave, porque Deus não trabalha com grupos, como nós já falamos, Assim como ele deu no meio de 12 apóstolos que estavam do lado de Jesus, Jesus não deu chave para 12 apóstolos, ele deu chave para um apóstolo. A Pedro, a ti te digo Pedro, não aos demais apóstolos. Assim haverá uma porta para a revelação e será um homem, E será um homem. Agora a porta é um homem, a chave é um homem, que Deus dá a ele esta revelação. Então, e o nome estará na porta também.
É o profeta que diz isso, nós vamos ler. E o nome estará na porta, e haverá uma chave para destrancar esta porta. Porque haverá um segredo, né, uma fechadura, né? Haverá uma chave que é uma revelação, e uma mão de fé para segurar esta chave, este segredo, né? E como foi dada a Pedro as chaves do reino dos céus da salvação, e era o nome do Pai, assim é dada a João também as chaves da revelação. O livrinho que João comeu está ali naquela chave, está naquele segredo. O segredo para o arrebatamento da igreja está na chave que o anjo forte deu a João. O segredo é a chave que abre esta porta. E nós sabemos que o profeta deixou bem claro que o que levará a igreja a ser raptada e ter fé de transladação são 7 trovões. 7 trovões, as revelações contidas dentro dos 7 selos. Então, a chave para abrir a porta para o rapto da igreja está dentro dos 7 selos. Vai acompanhando esse pensamento. O que é os 7 selos? Os 7 selos é Cristo. Cristo é os selos que foram abertos. E dentro dos 7 selos, a porta, porque a porta é Cristo, e Cristo é os selos. Dentro desta porta há um segredo, há uma chave. 7 trovões é a chave que dá à igreja o arrebatamento, que abre para a igreja fé, revelação de rapto. Este segredo, esta chave está dentro dos 7 selos, e os 7 selos é Cristo, a porta. Amém? Então será necessário 7 trovões, uma chave sétupla, né? 7 trovões, uma chave sétupla, para abrir a porta, o poder para a igreja ser raptada e ser transladada para outra dimensão, né? Então veja, Jesus era a chave, ele era a porta. Pedro tinha a chave. E Deus, falando dos trovões, Deus diz ali na mensagem: Senhores, é este o tempo, que precisará, necessitará desta chave de 7 trovões para destrancar, abrir para a igreja fé de rapto. Amém? Os irmãos creem nisso? Porque, irmãos, primeira e segunda etapa não abre porta de rapto. Primeira e segunda etapa é chave de Pedro. Tá certo? Com a primeira e segunda etapa, nós recebemos a chave de Pedro. A chave de Pedro é só para salvação. Por que Jesus não deu chave de rapto para a igreja? Porque Jesus só tinha chave de salvação. É o que ele deu para Pedro. A chave para a transladação, a chave para o mistério dos 7 trovões, porque os 7 trovões revelam a segunda vinda de Jesus. Preste atenção nisso aqui. 7 trovões revelam a segunda porta, a segunda vinda de Jesus. Jesus, o Filho, que era a porta da salvação, ele não tinha chave de revelação, ele tinha chave de salvação do reino dos céus. O dia e a hora, Mateus 24, 36, nem o Filho sabe, porque o Filho Jesus, no Oriente, ele era porta para a salvação, mas quando Jesus retorna no Ocidente, ele é porta para a revelação. Jesus não tinha 7 trovões, porque Jesus ia ser uma porta aberta durante 2000 anos, 7 eras com a porta aberta para a salvação. Vamos acompanhar esse pensamento, porque na 7ª era, terminada a 7ª era, a era de Laodiceia, a porta da salvação se fecha. O que se abre é uma porta de revelação para a noiva, que sai de Laodiceia, aonde a porta está fechada. A 3ª etapa, a porta se fecha. Na 3ª etapa de Noé, a porta se fechou. O profeta prega almas encarceradas. Noé, ele pregou ali, na sua 1ª e 2ª etapa, ele apregoou ali a salvação pela arca, mas chegou um tempo ali
que a porta se fechou. O profeta diz, aquela era a terceira etapa de Noé. A porta se fechou e a arca ficou ali 7 dias, com a porta fechada. O que o profeta ensina, aquilo era pregação para os perdidos que não entraram na arca. A porta se fechou e ali Noé estava fazendo uma pregação para almas perdidas, almas encarceradas, que não se arrependeram nos dias de Noé, não creram na mensagem louca de Noé, porque a salvação é para os loucos. A Bíblia diz que os loucos não errarão a porta. E Noé esperou ali, e houve 7 dias em que a arca permaneceu com a porta fechada. Não havia mais porta aberta para a salvação. Assim Jesus Cristo no seu ministério, o profeta diz, quando ele foi ao Hades, em uma teofania, em seu corpo teofânico, o seu corpo ficou na sepultura, mas Jesus, na sua terceira etapa, ele pregou para os perdidos. Assim o irmão Branham, na sua terceira etapa, quando a era de Laodiceia termina, a sétima era da porta aberta para a salvação, Jesus, acaba-se, se fecha a porta, Jesus, a porta da salvação do reino dos céus é fechada, e depois da era de Laodiceia, aberta uma porta, a porta de Apocalipse 10:7, para a noiva. Irmão, Apocalipse 10:7 não é para Laodiceia. O Filho do Homem, ele vem se manifestar, porque é o Filho do Homem que chama a noiva. Mensagem, a festa das trombetas. A porta de Laodiceia se fecha quando o irmão Branham foi raptado para dentro daquela nuvem. Ali se terminou a era de Laodiceia. A porta da salvação foi fechada. O irmão Branham ia pregar a sua terceira etapa. Ele iria pregar aos perdidos. É isso que nós temos aprendido. Nós poderíamos trazer aqui algo da almas encarceradas, mas nós vamos apressar aqui. Terminada a era de Laodiceia, o Cordeiro sai do trono da intercessão, aonde ele era uma porta chamada Jesus. A intercessão do Pai, o nome do Pai estava na porta intercessória chamada Jesus. Os irmãos estão acompanhando? Terminada a era de Laodiceia, Jesus, ele sai do trono do Pai, aonde se havia uma porta de intercessão para a salvação. Agora ele vem na terra como Filho do Homem, ele não é mais porta de salvação agora. Quando ele retorna, em Apocalipse 10:7, ele é porta de revelação. Quem ele é? 7 selos revelados. Cristo, mensagem ao nascer do sol. Cristo é os selos que foram revelados, abertos. E aonde está a chave? Dentro dos 7 selos. Quem tomou esta chave? João tomou esta chave. Vamos acompanhar aqui, irmãos, um pouquinho? Então veja. Nem os anjos têm, nem o Filho, unicamente meu Pai. Mas nos dias da voz do 7º anjo, haverá uma porta e uma chave. O 7º anjo será a porta. E preste atenção, o 7º anjo será a porta. Todos os mistérios do livro do Apocalipse estará dentro desta porta. Ali estará dentro dos 7 selos, dentro da Bíblia fechada. Veja, quando ele tocar, o 7º anjo, a sua trombeta, olha aqui, preste atenção, o mesmo Jesus descerá dos céus, não com chave da salvação, não como porta para a revelação, mas ele descerá como porta de revelação, e ele terá uma chave de revelação para o rapto, porque a igreja que o recebe já está salva. Chave de revelação, porta de revelação é para a noiva salva, não para os perdidos, porque os perdidos nem entraram para a porta da salvação. Como que eles vão ter porta de revelação? A revelação é para os que já foram salvos, porque os que não têm revelação, eles são salvos, mas eles não têm chave de rapto. Então veja, a porta é um homem. Agora, aqui que é o segredo. A porta é um homem. Olha, deixa eu ler aqui para os irmãos. Mensagem. A estatura de um varão perfeito.
Então, na metade do parágrafo 27, depois dos 7 selos, então naquele tempo, na qual tempo? Na abertura do 7º selo. Agora, a abertura do 7º selo é Apocalipse 10. É Deus descendo em uma nuvem de anjos, vestido, escondido numa nuvem de anjos. Na abertura do 7º selo, todos nós sabemos o que é um selo. Nós já sabemos, mas vamos aprender um pouquinho mais. O que é um selo, irmão Brana? A saída de um ministério. E se tem um ministério, precisa de um homem. Então veja, é a saída de um ministério. E a abertura dos 7 selos, podemos ver isto no quadro. É a saída de uma mensagem. Então veja, cada selo, agora aqui veja, cada selo é a saída de um ministério. Cada ministério tem um mensageiro representando este selo. Então, meu irmão, cada selo é a porta para uma revelação. E se nós observarmos, Paulo, ele era a porta para a doutrina apostólica. Quem quisesse entrar pela fé original, pela doutrina apostólica, tinha que ouvir Paulo, tinha que passar pela porta Paulo. Não, você não conseguiria de outra forma, porque Deus deu esta chave para Paulo. Paulo era a porta e a chave para se entrar na doutrina apostólica. E quando você vem acompanhando, cada mensageiro é um selo, Martinho Lutero era a porta para a justificação. Quem não entrou pela porta Lutero não foi justificado. Permaneceu trancafiado no dogma da doutrina papal católica. Quem quisesse entrar, quem quisesse ser justificado pela fé, tinha que passar pela porta Lutero. Logo em seguida você tem Wesley. Todos os luteranos justificados que quisessem a santificação, tinha que entrar pela 6ª porta. A 6ª porta era Wesley. Wesley era a porta para a santificação. E quando nós chegamos a Brana, meu irmão, Brana é o 7º anjo, é o 7º selo. Brana é a 7ª porta. Brana é a porta para a vinda do Senhor. Todos eles tiveram um ministério, mas porta para a segunda vinda, só Brana tinha. Era o ministério do 7º anjo. O que diz o profeta? Os segredos de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Os segredos de toda a Bíblia, a porta para os segredos de toda a Bíblia. Quem era? O 7º anjo. Quem é o 7º anjo? Brana. Para você saber dos mistérios de toda a Bíblia, você tem que passar pela 7ª porta. A 7ª e última porta nos leva para dentro do livro do Apocalipse. E ali é aberto para nós todos os mistérios da Bíblia. Olha o que diz o profeta. O ministério do 7º anjo, ele é unicamente os mistérios de toda a Bíblia. Não existe conhecimento de mistérios se você não passar pela porta chamada Brana, a porta da segunda vinda de Cristo. A porta da segunda vinda de Cristo, presta atenção. Primeira e segunda etapa é a chave da doutrina apostólica. Primeira e segunda etapa é chave para batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está passando pela porta da salvação, usando a mesma chave de Pedro. Cada um de nós cada um de nós que entrou pela porta da salvação, tivemos que usar a chave de Pedro. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há outro nome, não há outra chave que possa abrir a porta da salvação, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira e segunda etapa, nós passamos pela porta de Pedro. Nós usamos Pedro. Nós chamamos Pedro como Cornélio. Cada um de nós, como Cornélio, que queria a salvação, que queria entrar no reino dos céus, que queria receber o batismo do Espírito Santo, tivemos que chamar Pedro.
Tudo o que fizeres, por obras ou por palavras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer a porta da salvação aberta, usa o nome. Se você precisa de porta de cura divina para a sua vida, usa a chave, o nome. Tudo que você precisar de salvação e bênçãos da redenção, você tem no nome de Jesus. Mas tem uma coisa, se você precisar de revelação para o rapto, na porta Jesus você não encontra. Oh, mas que isso? Vocês estão diminuindo Jesus? Não. Nós estamos exaltando o seu ministério na segunda vinda. Porque ele não poderia dar chave da segunda vinda, ele tinha que cumprir um ministério com uma porta da salvação aberta. Para ele dar chave do rapto para a igreja, a porta da salvação tinha que se fechar. A plenitude dos gentios tinha que ter entrado todas por esta porta, porque é depois que a plenitude dos gentios entra pela porta de salvação chamada Jesus, é que o anjo desce do céu com a chave, o livrinho aberto para o rapto da igreja. Amém? Amém. Ó, irmãos, esse aqui é um tipo perfeito, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Jesus não deu esta chave para Pedro. A chave de Pedro era a chave da salvação. A chave que Pedro tinha, a porta do dia e da hora que Jesus voltaria, Pedro não tinha. Nós estamos vivendo no dia da porta da salvação. Você tinha que ter uma porta aberta durante 7 eras. Somente depois da porta da salvação fechada, que você teria a porta da revelação para ser aberta. Ó, irmão, e se Deus deu a chave da salvação para um homem, por que vocês não creem que ele teria que dar na sua segunda vinda a porta da revelação para um homem? É tipo, o profeta diz, como Deus faz a primeira vez, ele vai fazer todas as vezes. Então, nem os anjos têm chave da revelação, do dia e da hora que o Filho do Homem retornaria, nem o Filho, unicamente meu Pai. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, haverá uma porta e uma chave, porque não adianta porta sem chave. Porta sem chave, para que serve? A chave, ela vem para trancar uma porta, e para você trancar a porta, ou abrir a porta, é porque você vai guardar algo de valor, ou você vai tirar algo de valor. Quanto mais você mantém a chave, a porta fechada, quanto mais você zela pelo fechamento daquela porta, aí você coloca a fechadura, você coloca segredo, você coloca de tudo, para poder dificultar as pessoas de arrombarem aquela porta e roubarem o que está ali dentro. Quanto mais valiosa o objeto, quanto mais valiosa a informação que está detrás de uma porta, mais bem fechada a porta é, mais trancafiada com um segredo é. E o segredo, olha aqui, o 7º anjo será a porta. Todos os mistérios do livro do Apocalipse estarão dentro desta porta. Dentro do que porta? A porta dos 7 selos. Quem é os 7 selos? É Cristo. Aonde Cristo se manifestou? Em Brana. Então, quando ele tocar a sua trombeta, o mesmo Senhor descerá dos céus com a porta e a chave de fé para a revelação do rapto da igreja. Porque diz o profeta que para a noiva o rapto é uma revelação. E aonde está esta revelação? Dentro de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é os selos que foram abertos. E o que é a chave? Os trovões. O que são os trovões? São as revelações contidas dentro da porta, chamada Cristo, que é os selos que foram abertos. Amém? Então, a porta é um homem, é um mensageiro, é um selo. Se tratando dos mistérios de toda a Bíblia, esta porta é a 7ª porta, é o 7º selo, é o 7º mensageiro. Agora, irmãos, se a porta era um homem, e o segredo estava na porta, e como que era o nome da porta da salvação? Jesus.
E se há agora, na segunda vinda, os mistérios de toda a Bíblia para ser revelado, e é no ministério do sétimo anjo, quem revela os mistérios não é um homem, é Jesus. Você tem outra porta, e você tem um homem, e o nome está na porta. Amém? A porta de salvação foi Jesus, Alfa, e a porta de revelação para a fé de rapto, irmãos, é o sétimo selo. Se a porta de salvação era um homem e chamava Jesus, a porta de revelação vai ser um homem e se chamará Brana. Amém? Olha, esta foi a chave que João recebeu agora, não mais Pedro. Então, nos Estados Unidos, você tem que saber, ninguém recebeu chave para esta porta. Tá certo? Nós temos comprovação, nós somos testemunhas. Que nos Estados Unidos, o próprio profeta, ele pregando, ele disse, eu sei que vocês não estão vendo. E ele disse, e é bom que vocês não vejam, porque vocês não têm chave para abrir. Esta porta desceu do céu, estava na terra agora, em 1963, 28 de fevereiro. A porta desceu dos céus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isto. A porta desceu dos céus, estava na terra. Em 1963, essa porta para a revelação do rapto estava dentro do tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Olha, presta atenção. O Mont Brana saiu do oeste para o leste. Dentro dele estava todos os mistérios da Bíblia, porque ele é o sétimo selo. Ele é o sétimo selo que contém todos os mistérios da Bíblia. E ele foi para onde foi os mistérios de toda a Bíblia, irmãos? Para dentro do tabernáculo Brana. Amém? Em Jeffersonville. Os mistérios de toda a Bíblia estavam na voz do sétimo anjo. O sétimo anjo retornou para Jeffersonville. O que tinha em Jeffersonville? O tabernáculo Brana. Aonde estão os mistérios de toda a Bíblia? Dentro do tabernáculo Brana. O que é Brana? A porta, porque o nome está na porta. Amém? Ninguém pode abrir a porta de fé de rapto. Ali nos Estados Unidos, ninguém pode abrir esta porta. Ele revelou, o profeta, ele mostrou a porta que nos levaria para o rapto, mas Deus não permitiu ele abrir. Ninguém ficou sabendo do segredo. Ninguém recebeu chave. Ninguém teve chave, meu irmão, para abrir a porta da revelação. Até o ano 2000, nem nós tínhamos aqui. A porta da revelação estava fechada na nossa cara. Não teve brasileiro, não teve estrangeiro, não teve Billy Graham, não teve Pierre Green, não teve José Brana, que tinha chave, e eles não têm chave ainda. O segredo foi trazido pelo sétimo anjo. O sétimo anjo é o quê? Porta e chave. Porque Jesus é porta e chave. O segredo está na porta. Quem era? O nome, Jesus. O segredo da revelação está na porta. Quem é? Brana. Então veja, até que aquela hora chegue, diz o profeta. Até que aquela hora chegue, o profeta diz, ele não nos revelou o sétimo selo, e não será revelado até que aquela hora chegue. Não teremos chave, porque o profeta diz que os 7 trovões é o segredo que vai dar à igreja fé de rapto, 7 trovões. Como que veio o segredo? Como que vem a chave dos 7 trovões para poder dar à igreja, para poder abrir para a igreja a porta da revelação? O profeta diz, veio em uma língua desconhecida. E quando os 7 trovões, os segredos dentro da porta, que estava ali, dentro dos 7 selos, soou, houve 7 trovões ribombando, diz o profeta. Ribombando o que, irmão Brana? Aquele número perfeito. Então, o segredo está no número perfeito. Mas o que mais, irmão Brana? O número perfeito veio como que? Soletrando algo. Então, a chave
está nesse sete ribombar de 7 trovões. Mas veio numa língua desconhecida, como que soletrando algo. Aí, soletra para nós, Dr. Lee. B-R-A-N-H-M. Perfeito, Dr. Lee. Perfeição. Então, os trovões veio ribombando 7 letras de um nome perfeito, que é o segredo para a revelação. Amém? E o segredo é o nome, e o nome está na porta. E quem é a porta? Brana, irmãos. Aonde foi encontrada a revelação de todo o livro do Apocalipse? No ministério do 7º anjo, dentro do 7º anjo. Aonde o 7º anjo estava? Dentro do tabernáculo Jeffersonville. Como que chamava o tabernáculo? Presta atenção. Por isso nós cremos, irmãos, que é Brana. Olha para você ver. Como que chamava o tabernáculo que tinha o ministério e o mistério do 7º selo? Brana. Por isso Deus não permitiu Brana tirar o nome do tabernáculo. Porque aquele nome era uma chave para a revelação. Dentro do tabernáculo Brana, em Jeffersonville, estava um mensageiro, o 7º mensageiro, o 7º selo, um vaso de barro, que continha todos os mistérios que a igreja precisava para ser raptada. 7 trovões estavam dentro do 7º selo. Quem era o 7º selo? Brana. Quem estava dentro de Brana? 7 trovões. Como que chamava o tabernáculo de carne que continha 7 trovões? Brana. Como que chamava o tabernáculo que tinha um mensageiro pregando o 7º selo, o selo de sua vinda? Brana. Por isso nós pertencemos ao tabernáculo Brana. Sabe por quê? Nós somos Apocalipse 10, do 8 ao 11. E aonde está o ministério da noiva? Dentro do tabernáculo Brana. Dentro do 7º selo. Amém? Irmão, o ministério da noiva também está ali dentro. Por isso nós pertencemos ao tabernáculo Brana. Nós estávamos dentro do 7º selo, que chama Brana, o selo de sua vinda. Nós estávamos dentro de sua vinda. Por isso nós estamos nesta nuvem. Nós estávamos nos 7º selos, guardado dentro desta porta chamada Brana. Por isso nós levamos o novo nome Brana. Vamos mais um pouquinho aqui? Então veja, até que chegou o ano 2000. Uma voz, o que disse João? Uma voz tornou a falar comigo. O que a voz falou para João? O que a voz falou para Pedro? Pois também eu te digo que tu és João. Não mais Pedro. Pedro, ele tinha a chave da revelação, da salvação. Agora não. Pois eu também te digo que tu és João. E sobre esta pedra, com esta pedra, eu coroarei minha igreja. Porque lá, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E com a pedra e a porta da revelação para a salvação, Jesus edificou uma igreja de 7 eras. Mas quando João chega, Jesus dá para João a revelação, uma pedra. E com esta pedra, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja de 7 eras. Mas agora é a porta da revelação. Pois eu te digo que tu és João, e com esta pedra eu coroarei a minha igreja para a revelação. Amém? Eu te darei as chaves para a revelação. Vai, toma João, não Pedro. Toma o livro aberto da mão do anjo, a chave. Come, a chave será doce como mel. Você sabe que a chave que os apóstolos tinham também era doce como mel. Mas por causa daquela chave, o ventre da igreja primitiva ficou amargo.
E vocês perceberam que a igreja primitiva, elas foram perseguidas por causa da chave que Pedro tinha. Amém? Qualquer um lá na igreja primitiva que falasse o nome da chave era morto. Eles foram perseguidos por causa da chave, e era Jesus. Bom, a chave de Pedro era o nome do Pai. E agora na revelação, a chave que João tem é o novo nome de Jesus, para a revelação. Então veja, não existe nada mais amargo, meu irmão, no ventre nosso, eu te digo, não existe mais, para nós aqui é doce, mas eu te digo, não existe nada mais amargo hoje do que crer no novo nome. Quando você diz que crê no novo nome de Jesus, olha, tem muita gente, se pudesse, matava você. Se tivesse naquele tempo, você morria. Mas hoje eles matam de raiva, de ódio. Eles não podem fazer nada, né? Então eles falam contra, eles criticam, eles zombam, e se pudesse matar, eles matavam. Esta que é a verdade. Por isso, o nome era amargo para os apóstolos, e o novo nome é amargo para nós, a igreja representada por João. Então veja, vamos ler mais um parágrafo aqui, tá bom? Se a chave de Pedro para abrir, presta atenção, o reino dos céus para a salvação foi um nome e o nome do Pai, e o Senhor Jesus era a porta, porque o nome está na porta, é o que nós vamos ver aqui. O nome está na porta. Você não vai errar, viu? Quando você chegar no tabernáculo, onde você mora, ao qual você pertence, vai ter uma porta, e em cima da porta vai ter um nome para você. É o único lugar provido para a adoração. O único lugar provido para a salvação. Foi onde Deus escolheu colocar o seu nome. A chave também para abrir a porta do rapto da igreja, agora também é um novo nome. O novo nome de Jesus. Que parágrafo maravilhoso isso aqui, O Cordeiro, 169, o único lugar provido para adoração. O único lugar de adoração provido por Deus. 169. Olha, e o Cordeiro foi testado, foi mantido por 14 dias, que foram 2 sábados. O que significava isso? Nós já falamos sobre isso, mas é importante passar por isso. 2 sábados, 2 vindas, 2 eras. Aqui, ou 2 eras, o profeta está dizendo. Uma dessas eras foi pelos judeus. O que está falando aqui? De 2 vindas, 2 cordeiros. Um foi pelos judeus. E o que eles ofereceram? O cordeiro em tipo. Uma foi pelos gentios e a outra pelos gentios. Que tem o verdadeiro cordeiro. Amém? Todos eles foram aperfeiçoados por crerem que este cordeiro viria. Veja, ele foi examinado 14 dias. Foi examinado na primeira era, Jesus, para poder morrer, e foi examinado em 7 eras da igreja, para poder abrir o livro. Quando eles examinaram o Cordeiro Jesus por 7 dias, por 7 dias, o que foi que Pilatos falou? Não achei nele crime algum. Ele foi perfeito, o Cordeiro perfeito para morrer pelos pecados. Ele foi examinado. Quando você chega aqui na segunda era de 7 dias, você tem outro Cordeiro. E a Bíblia diz que João olhou, ele não achou ninguém que pudesse abrir, que fosse digno de abrir, e que fosse digno nem de olhar para o livro. Mas de repente apareceu o quê? Um Cordeiro. O Cordeiro dos gentios. Ele foi examinado, ele se achou perfeito. Amém? Digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmão, não estamos falando de um homem, estamos falando de Jesus com um novo nome. Se você examinar o Antigo Testamento e dizer, ele condena o Novo, você está errado. O Antigo Testamento somente testifica do Novo. Um homem ia me desafiar. Deixa eu pular aqui para nós não perder muito tempo aqui. Agora veja, 14 dias foi testado.
que foi Cristo. Agora note então, ele foi morto no entardecer, devia ser morto, o cordeiro foi. Cristo morreu no entardecer, à tarde. Então note, olha aqui, o sangue deveria ser posto nas ombreiras da porta. Preste atenção nesse parágrafo aqui. Veja que o sangue é a vida do animal. Comerás a sua carne, mas o sangue dele, que é a vida, derramá-lo lá no chão. Estão vendo? Era para ser. O sangue era para ser posto na verga das ombreiras da porta. Olha, as ombreiras da porta, da casa onde o sacrifício era aceito. Glória! Qual é a vida? Ó, o nome, que? Ele pôs o nome na pessoa. Ó, vá até a porta e olhe, veja qual é o nome que está na porta antes de tocar a campainha. Qual é o nome que está na porta antes de tocar a campainha? Como um tipo, veja, o sangue foi posto na verga da porta, como um tipo. Os irmãos estão captando? Então veja, por 2000 anos, Jesus foi à porta da salvação, intercedendo, dando chave para as pessoas abrirem e se salvarem. Acabada a última era de Laodiceia, não existe mais porta da salvação. A porta da intercessão se fechou. A porta da salvação, porque agora Jesus retorna não mais como cordeiro, mas como juiz e leão. Amém? Agora ele traz revelação, porque a Bíblia diz em Apocalipse que os 7 trovões, foi um bramido de leão. A voz do 7º anjo é um bramido de leão, de juízo. Agora, presta atenção, o sangue, ele pôs o nome da pessoa, vá até a porta e olhe, veja qual é o nome que está na porta. Se você for até a porta da salvação, você vai tocar a campainha no nome Jesus, aí ela abre para você. Viu? Tem que estar o nome Jesus lá. Se você chegar lá e tiver presbiteriana, não toque a campainha. Se você chegar lá e tiver igreja católica, não toque a campainha, não tem salvação ali para você. Se você for na porta assembleana, não toque a campainha, não tem nome de salvação para você ali. Mas se você for numa porta e tiver escrito Jesus, toque, porque o nome é o nome que te dá salvação. Amém? Os irmãos têm que acompanhar isso, que isso aqui é importante. O tempo já está acabando, né? Eu queria ler mais algum parágrafo para os irmãos aqui. Parágrafos chaves, né? Então vamos aqui, ó. Brana, a chave perfeita, 7 trovões. João, ao receber o livrinho aberto, ele recebeu da mão do anjo brana, do anjo forte, a chave. O que era a chave? 7 trovões. 7 trovões estava dentro da porta chamado brana, o 7º selo. Os 7 selos revelados é Cristo. Dentro de Cristo, dentro dos 7 selos, há uma revelação. Há 7 trovões, uma chave. Brana, a chave perfeita, como nós falamos. Brana é o número perfeito, é o nome perfeito. Brana é 7 letras. Número perfeito, nome perfeito. Para dar o quê? Não é fé de salvação, irmãos. É fé para a revelação. Amém? Então veja, quem usou esta chave? João. Todos os que quiseram agora receber chave de revelação, tinha que ir a João, como todos nós, para recebermos salvação, fomos a Pedro. Cornélio teve que ir a Pedro. E nós, para recebermos revelação, chave de revelação, tivemos que ir a João. Cornélio vai chamar Pedro, o curtidor. E nós? Vai chamar João. Vai chamar João por nome Osmar. Vai chamar lá em Jope, chama lá por um certo, a casa de um curtidor lá em Jope, chama por Pedro. Simão, que tem por nome Pedro. Chama João, que tem por nome Osmar. Ele tem chave. Mas tem certeza esse homem aí? Quarta série, mas tem chave que você não tem.
que os grandes teólogos da mensagem não têm. Não tem até hoje. E vão ficar sem chave. Vão ficar sem chave porque eles não creem. Manda chamar o João Ninguém, né? Manda chamar o Pedrão da caixa de sabão. Agora, manda chamar o João Ninguém. Mas João tem chave. Os alguéns da mensagem não tem. E nem quer também. E nem quer. Porque a chave é o novo nome. Você acha que o povo lá queria o nome? Que isso? Você é louco? Meu Deus, chamar Jesus? Ninguém queria chave Jesus lá. Porque hoje é fácil vocês clamarem pelo nome Jesus. Eu quero ver vocês terem chave hoje do novo nome de Jesus. Mas João Ninguém tem chave. Ele segura a chave do novo nome. Amém? BRANHAM é o novo nome de Jesus. A porta da revelação. Irmão, continua sendo Jesus. Continua sendo Jesus a porta. Nós não estamos mudando de porta, não. Só que a porta Jesus não sabia o segredo do dia e da hora. Mas a porta Brana sabe. E se ninguém sabia o segredo, unicamente o Pai, quem é Brana? Sublime é o Pai. Sublime é o Pai. O significado de BRANHM não é só perfeito, doutor Lee, é sublime é o Pai. Unicamente meu Pai sabe o dia e a hora. E sabe o que o meu pai disse? Apocalipse 10 é o 7º selo. E o que é o 7º selo? O dia e a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Olha aí os trovões aí. Tá vendo? Então veja, podemos concluir que, com absoluta certeza, se você não pode, eu sinto muito por você. Podemos concluir com absoluta certeza que a porta que guarda 7 trovões, preste atenção nisso aqui, nós estamos concluindo com absoluta certeza que a porta que guarda 7 trovões, o mistério que dará à igreja a fé de rapto, com certeza se chama Brana. Você não vai poder negar isso. Tá certo? Porque esses segredos você não achou em porta alguma. Porque disse o profeta, os mistérios de toda a Bíblia é unicamente a porta do 7º anjo. A porta é o ministério do 7º anjo. Então, os 7 selos... os 7 selos que foram abertos é Cristo. E os selos que foram abertos, que é Cristo, o rolo foi guardado dentro de um vaso de barro, diz o irmão Brana. Como que chamava esse vaso de barro? Brana. E dentro dos 7 selos, Cristo, foram revelados 7 trovões, o que a igreja precisa para ter fé de rapto. Todo o mistério foi trancado aonde? Na 3ª etapa, no ministério do 7º selo, no ministério da sua segunda vinda. O mistério do novo nome, o mistério dos 7 trovões, tudo foi trancafiado aonde? Na 3ª etapa. E a 3ª etapa, o que é a 3ª etapa? O ministério do 7º anjo. E a 3ª etapa, o que Deus disse? Você não vai explicar, você não vai dizer nada a ninguém. Deus, aonde foi que Deus trancou o segredo para o rapto? Dentro de Brana. O Brana falou assim, eu vou partir e vou levar isso dentro de mim. Porque aqui no tabernáculo de Jeffersonville, ninguém viu, ninguém tem chave. Tudo foi trancafiado em uma porta e uma voz. Não, você não vai explicar. Esta é a 3ª etapa. Amém? Então veja, Brana é o 7º selo que abre todos os mistérios que é Cristo. E Cristo foi derramado dentro de Brana. Tudo que é Cristo foi derramado dentro de Brana. O que é Cristo? Os 7 selos que foram revelados. E o que é Cristo, os 7 selos? Uma porta. E o que tem dentro desta porta? 7 trovões. E o que é 7 trovões? A chave para o arrebatamento da igreja. E o que é 7 trovões? Ele veio soletrando algo, ribombando um número perfeito, um nome perfeito. Amém? Que pena que o horário vai passando, né? Então veja, os 7 selos foi derramado dentro de Brana. O 7º selo, o 7º anjo, a porta.
E na voz, no ministério, presta atenção aqui, ó, na voz, no ministério, na vida, no seu próprio nome, quem receber este mensageiro, esta porta em seu próprio nome, revelado. Não é isso que o profeta diz? E depois de tudo revelado, cumprido na voz do sétimo anjo, na terceira etapa do sétimo anjo, Deus fechou a porta da terceira etapa. E veja, Deus fechou a porta, Brana, a boca de Brana foi fechada na terceira etapa, como na visão. Deus disse, eu te encontrarei ali. Aonde? Esta será a sua terceira etapa. Você não vai dizer nada a ninguém. Essa vai ser a sua terceira etapa. Você não vai explicar. Então veja, tudo que a noiva precisava para ter fé de rapto, o mistério de sua vinda, o mistério do sétimo selo, o mistério dos 7 trovões, o mistério do novo nome, foi tudo colocado dentro de Brana. E Deus trancafiou aquilo ali, a porta, e chamou Brana e disse, você não vai dizer nada a ninguém, não explique. E isto agora, encerrando. Isto ficou trancafiado dentro da terceira etapa, dentro de Brana. Brana diz, eu vou levar isso comigo. Tudo ficou trancafiado dentro do sétimo selo, que foi aberto, mas Deus o proibiu. Foi revelado, mas Deus omitiu, nos proibiu de falar. Fui todo trancafiado dentro do sétimo anjo, E uma voz tornou a falar comigo. Com quem? Com João. Por isso, ele precisava dar a chave para João, o livrinho para João. Porque agora João ia ter chave para abrir a porta da revelação ao público. Amém? E uma voz tornou a falar com João. João, toma o livrinho aberto da mão do anjo, come-o. A chave, os 7 trovões, profetizes a nações, tribos, línguas e reis. E João, ao tomar o livrinho, comer o livrinho, João fica sabendo de todos os mistérios. Mas João não é proibido de explicar. E o que João explica para nós? O novo nome é Brana. A chave que abriu para João e abre para a igreja é um número perfeito. Soletrou um número perfeito, um nome perfeito, que abre a porta do sétimo selo, do novo nome, da segunda vinda para a igreja noiva. Irmão, só quem tem chave do novo nome vai poder subir no arrebatamento. Só quem sabe o que é os trovões, o que foi soletrado naquela língua desconhecida, tem chave, porque assim como o nome foi dado a Pedro como uma chave, o novo nome é dado a João como uma chave. Amém? Então, a ti te digo, João, com esta pedra de 7 trovões, eu coroarei a minha igreja. Olha, eu ia ler mais alguns parágrafos aqui, mas nós não vamos passar do horário, tá bom? Eu ia mostrar mais alguma coisa aqui, mas nós vamos respeitar o horário. Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor por esta noite, por mais uma vez podermos testificar e falar da sua palavra, Pai, e adquirir mais luz e confiança, mais convicção do que cremos, Pai. Isso está dentro da nossa alma borbulhando, Pai. Isto é tipo, isto não falha, Pai. Nós estamos comparando aqui tipos, Senhor. O teu profeta nos ensinou e disse que os tipos não falham. O Senhor usou na primeira vinda uma chave e era o seu nome. E o Senhor teria que voltar na segunda vinda, teria que haver outra chave. Mas é o novo nome agora, Senhor. Porque o Senhor disse que tinha nome e novo nome. E foram 2 cordeiros, um para os judeus e um para os gentios, Pai. E a porta era Jesus para os judeus, e agora a porta para os gentios, a revelação é Brana, Senhor, porque o Senhor retornou com um novo nome. Isso a gente poderia falar a noite inteira, Senhor, que isto é o que está dentro das nossas vidas, Pai. Agradecemos por esta importante revelação que o Senhor tem dado a nós, que possamos cada dia, Pai, viver à altura desta revelação, uma vida limpa, pura, de gratidão ao Senhor, de amor e devoção ao Senhor, porque, Pai, são poucos os que têm esta chave, Pai. O Senhor não deu a todos, Pai, mas agradecemos porque o Senhor deu a João, Pai. E João passou esta chave para a noiva, e a noiva abriu, João abriu a porta da revelação para esta noiva, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém.